Uma boa tarde a todos e todas. O diretor acadêmico Liberato de Oliveira Rodrigues, parceiro com a Escola Superior de Educação Física e o programa PET-ESF-PEPEL, Programa de Educação Tutorial, apresenta Conheça o seu candidato ou candidata. O evento é promovido com o intuito de abrir espaço para os candidatos e candidatas da reitoria PEPEL possam apresentar suas propostas. Meu nome é Guilherme Granada, sou aluno do curso de Educação Física Bacharelado, sou de terceiro semestre. Sou o diretor do diretor acadêmico Liberato de Oliveira Rodrigues. Divine mediação Jade Góes, que é diretora de Finanças e Patrimônio do Dala, e também aluna da Educação Física Bacharelado, também a cursando terceiro semestre atualmente. Também temos 2 alunos do PET, com mediadores, 3 dias, Física, na modalidade do terceiro semestre. E minha membro bolsista do programa de educação. E a mediadora Fernanda Wozia, também da licenciatura do Diurno, 7º bolsista do PET. Os nossa colega Carol Mosqueira, que no evento anterior se referiu ao programa como programa de ensino ao invés de educação. Bom, feitas as ressalvas, vou passar agora para os candidatos como será feita a nossa ação, será dividida em 4 momentos. Primeiro, os candidatos irão se apresentar, então serão 5 minutos para fazer isso. Depois, os demais mediadores irão com os norteadores. Os candidatos poderão organizar suas falas da forma que preferirem. Eles terão um total de 5 minutos para cada tópico. Então, se aberto um espaço, falem suas propostas específicas para a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia da UFPEL. Teremos espaço também. Por último, um breve momento destinado para os mediadores passem aos candidatos perguntas direcionadas do chat, caso haja. O mediador principal, vou fazer os agradecimentos para vocês no que acontecerá a mediação. Solicitamos aos candidatos que estejam atentos e respeitem o limite de tempo que tem para suas falas. Caso o limite seja excedido, o microfone será mudado. Recebemos hoje, então, a chapa 3, eu estou contigo, e conosco estão os representantes, Julieta Carricone Fri, que seria de reitoria, e a Nini Coutinho de Oliveira, que é um dos nomes da lista tríplice da chapa. Tem espaço para se apresentarem, pessoal. Começar é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou fruto da casa, né? Estudei faculdade na Educação Física, né? Na Escola Superior de Educação Física, me graduei, então, em licenciatura plena em 98, no final de 97, início de 98, fiz mestrado e doutorado em educação em Porto Alegre. Eu trabalhei, então, durante quase 9 anos da vida na UBRA e também na Rede Municipal de Educação, né? Então, desde a minha graduação, muito forte com esse então, tanto carinho com o Alexandre Carriconde, quanto o professor Florismar Tomás, que é o esposo da Julieta, né? Daí nossa amizade de muitos anos. Trabalhava com ele, com meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. Bastante estada, né, nós estamos em Porto Alegre, na USP, também segui nessa linha do trabalho, né, pessoas dentro dessa realidade de vulnerabilidade, né, trabalhava na periferia de Porto Alegre, escola. E na UBRA desenvolvia um projeto de cidade relacional. Quando vim para Portas, em 2010, professora da casa efetiva, né? Continuei o meu trabalho nessa linha, né? Hoje estou coordenando práticas ativas, faz 18 anos que eu estudo essa coisa das práticas integrativas, ou especificamente, né? Agora a gente abriu, então, eu faço o Observatório de Práticas Integrativas, Educação e Saúde, que tem algumas ações. Agora estou uma ação dentro da reitoria de gestão de pessoas, né, com yoga para servidores da Universidade Federal de Pelotas. Também está começando na unidade cuidativa, que é coordenada com a professora Julieta. Então, toda a minha vida,
toda a minha vida acadêmica dediquei à questão do cuidado de pessoas, né? E com esse olhar é que eu me junto, então, à Chapa 3, né? E estamos tentando trazer para a universidade essas lentes, né? De um olhar mais cuidadoso com as pessoas, mais democrático, mais cuidativo. Vou passar, né, dando boas-vindas, em nome já também me juntando a ESEF aí, a Julieta, vou passar a palavra para ela. Então, obrigada aí pelo espaço, né, agradecer a oportunidade de estar conversando com os estudantes da Faculdade da Escola Superior de Educação Física, o qual eu tenho muito carinho e muitas histórias, né, para contar e também de ter vivenciado, visto que o Florismar Tomás é meu esposo e foi professor da Escola Superior de Educação Física, foi diretor dessa unidade e na época, então, a gente, por tabela, acabava sabendo muito das demandas e as coisas que aconteciam na ESEF. Aliás, é uma unidade onde a democracia, né, se instalou de forma muito intensa há muito tempo atrás. Então, agradecer esse espaço e vou me apresentar, então, rapidamente. Meu nome é Julieta Frippe, eu sou, então, médica, sou professora da Faculdade de Medicina e sou técnica administrativa também da universidade, lotada no Hospital Escola. Na minha trajetória, no ensino, pesquisa e extensão, eu venho atuando muito fortemente na construção de novos cenários assistenciais, no sentido de qualificar o cuidado em saúde, tendo como tripé e tempo? Tem um minutinho. Tá. Então, tendo como prioridade a interdisciplinaridade. Onde eu passei, né, na minha trajetória, pronto, que a gente criou para cuidar de pessoas a nível domiciliar e também na direção do Hospital Escola, nós priorizamos a interdisciplinaridade, porque quando a gente junta todo mundo da área da saúde para qualificar o cuidado de pessoas, o resultado final é a maior e melhor qualidade de vida. Então, interdisciplinaridade. Com relação aos cursos, né, nós criamos a Rede Saúde UFPEL, que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que está dentro do nosso plano de gestão no eixo gestão, né, que é potencializar a Rede Saúde UFPEL, porque assim a gente consegue garantir a essência, que é o cuidado integral, baseado na interdisciplinaridade. E hoje eu estou na cuidativa, então, cuidando de pessoas que precisam de cuidados paliativos. Esse local fica ali na antiga laneira, e na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Tempo. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Então, nós vamos passar agora para o nosso momento dos tópicos que a gente separou para serem debatidos. Então, o primeiro tópico que eu vou passar para vocês é quais são as propostas de gestão da chapa para esse período de gestão de vocês. Você tem 5 minutos a partir da primeira fala. Então, nós temos, no nosso programa de gestão, nós temos 8 eixos, né? Então, vocês podem acessar o nosso programa, depois eu até gostaria que vocês digitassem no chat aí, né, o nosso endereço do nosso plano de gestão. No eixo 6 está o nosso plano de gestão. Então, temos como prioridade a questão da interação com a sociedade, a gestão institucional, a criação, a retomada da rede de saúde UFPEL, que justamente isso tem a ver com saúde. Hoje nós temos 9, talvez 10 cursos na Universidade Federal, né, que precisam se integrar, porque a saúde, de fato, ela tem forte relação com a sociedade, nós precisamos ter isso como eixo estruturante. As relações com a comunidade acadêmica, então, no nosso eixo que fala de gestão, nós temos prioridade também de dialogar com as entidades, a do FIPEL, as UFPEL, e DCE, que são as entidades que representam, então, o movimento de professores, técnicos e estudantes universitários. A questão dos recursos externos, então, buscaremos captar mais recursos para potencializar e investir em questões que são prioritárias na nossa universidade, principalmente no que tange infraestrutura e equipamentos, né? Então, nesse eixo, já fazendo gancho, temos o eixo da gestão sub-eixo, né, do eixo 6, a questão da infraestrutura. Então, é algo que a gente, nesse período de 45 dias, 60 dias, que a gente vem se aproximando das unidades acadêmicas e dos cursos, algo que salta aos olhos, realmente, são as condições de infraestrutura dos diferentes prédios. Temos uma universidade totalmente descentralizada, com diferentes campos, né, e as demandas por melhorias de infraestrutura básicas no cotidiano são enormes, além da necessidade de investimento em novas estruturas que possam qualificar, então, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Então, eu gostaria de destacar, né, nesse nosso plano de gestão, a importância de fazer, de fato, um bom diagnóstico, né? Então, o que a gente observou no último ano, eu sou professor da Faculdade de Medicina, é que a discussão do PDU ela foi bastante superficial, né? Eu sempre penso no iceberg. A ponta do iceberg foi algo que talvez tenha sido dialogado com relação às demandas para a construção de um plano diretor estratégico na nossa universidade. Então, nós temos ali no nosso programa a proposta da reitoria itinerante. O que é isso? Estar ao lado, sair da cadeira e ir lá nos cursos conversar com as pessoas que estão na base, que são os cursos, que são os departamentos, o colegiado, o DA, o diretório acadêmico, dialogar com os estudantes lá no curso de vocês, lá na base, porque é no trabalho vivo, na atividade acadêmica viva do cotidiano da UFPEL que a gente consegue enxergar as reais necessidades, e nós precisamos, na medicina, o que passou com relação ao PDU foi uma planilha de Excel, muito rapidamente e pouco dialogado. Então, nós precisamos nos policiar nesse sentido. Nós temos que construir, junto com a comunidade, junto com os cursos, as reais necessidades para, após o diagnóstico de demandas, desenvolver um plano de ação com identificação de atores. Quem vai fazer o quê, né, nesse plano diretor estratégico? Então, fundamental que a gestão esteja junto com os cursos, porque não adianta o curso fazer uma planilha enorme, mandar e tem a rede dialogando junto. Então, é fundamental. Penso que nós precisamos entrar abaixo dessa ponta da iceberg, nós vamos estar ao lado, e nesse quesito plano diretor estratégico, a reitoria estará junto com os cursos, construindo, junto com as reais necessidades e construção de soluções no imediato, curto, médio e longo prazos. Sei que a Escola Superior de Educação Física tem muitas demandas, e nós estaremos, sim, debatendo com todos os cursos ao lado. Em relação à sociedade, nós temos que entender que a universidade ela não pode ficar encastelada, ela precisa se relacionar com a sociedade. Nós temos uma universidade que fica se localiza num contexto de 25 municípios na nossa região, cerca de 1 milhão de habitantes, que tem enormes necessidades de diálogo, né? Nós precisamos estar dialogando com a sociedade, estar dialogando com políticos, com parlamentares, com gestores, né? No sentido de mostrar que a universidade ela tem um papel fundamental no ensino, na pesquisa e na extensão, e também na inovação. Criaremos a Pró-Reitoria de Inovação. Existe um quantitativo de pró-reitorias que se pode ter, então nós possivelmente iremos suprimir uma pró-reitoria para dar destaque para a Pró-Reitoria de Inovação, porque a inovação ela vem da base, nós precisamos, junto com os programas, trabalhar essa questão da inovação. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Candidatas, o próximo tópico é planejamento e infraestrutura, e vocês têm 5 minutos a partir do começo da fala. Ania, queres começar? Está mutada ali. Microfone. Pode ser. Então, como bem a Julieta disse, né, a questão do planejamento, do diagnóstico, né, é muito importante para uma gestão. Então, a primeira coisa, quando a gente, né, assumir, vai ser fazer um diagnóstico do que é necessário, né, na UFPEL. A gente, na verdade, para construir o plano, né, a gente já contou com a ajuda de muitas mãos, o plano foi construído por muitas mãos, e gostaria de frisar que ele continua aberto, né, para colocações de todos e todas, né? E a questão, então, do planejamento é fundamental, né? A gente fazer um diagnóstico para saber por onde que a gente vai seguir. Julieta, te passo a... Então, fazendo um gancho do que a Ania colocou nessa introdução e também daquilo que eu falei anteriormente com relação à gestão, a gente já sabe que temos uma universidade que tem diferentes campos e que tem estruturas descentralizadas. São cerca de 15 mil estudantes na modalidade presencial, cerca de 3 mil estudantes na modalidade EAD, e temos cerca de 1.400 professores, mais 1.200 e poucos técnicos administrativos, que estão distribuídos, né, nos diferentes campos. Então,
Obviamente que nós precisamos, já no primeiro, assim que formos nomeados, né, que não é dia 1º de janeiro, 12 de janeiro, possivelmente, se formos eleitos, estaremos já circulando a nossa universidade para fazer o diagnóstico das reais necessidades. Temos, por óbvio, e está ali no nosso programa, o que pretendemos em relação à infraestrutura, né? Precisamos melhorar as condições básicas do cotidiano. É sistêmico o problema na nossa universidade de dificuldade de internet, né, de banda, questão da energia elétrica. Então, muitos equipamentos, laboratórios, no campus Capão do Leão, nas engenharias, foram danificados, estão sendo danificados por quedas de energia, né? Então, precisaremos, junto com os cursos, definir o que é prioridade com relação a essas questões. Eu não sei exatamente a demanda da ESEF, mas em diferentes cursos nós observamos que muitas vezes as aulas práticas acabam sendo prejudicadas em função da falta dos equipamentos ou em função da falta de conserto desses equipamentos. Então, no nosso programa está dito ali que teremos, nos empenharemos para buscar novos recursos para ter equipamento backup. Então, tu tem lá um microscópio, por exemplo, que só tem aquele, se ele estraga, tu fica sem poder dar aula prática, que demora muito para consertar, e quando conserta. Então, nós estaremos providenciando backup. Estragou, manda arrumar, mas tem outro no lugar. Isso é fundamental, porque isso para todos os cursos, não se pode ter solução de continuidade, ou seja, interrupção no momento de equipamentos que são estragados. Com relação a novos investimentos de capital, nós estaremos, desde o primeiro mês de mandato, já articulando com os municípios da região para retomar os projetos para a construção do novo hospital escola da universidade. Hoje tem um hospital que é alugado com cerca de 200 leitos e nós iremos retomar os projetos que estavam previstos 360 leitos para a construção de um novo hospital que fica ali próximo da rodoviária. O bloco 3, que já está pronto, começou as obras na nossa gestão, quando eu estava na direção do hospital escola, e ele está pronto, um prédio que custou aí cerca de 16 a 18 milhões de reais. Então, precisamos construir o nosso outro hospital, né, o de internação, porque esse é somente ambulatorial de oncologia, o outro bloco para que a gente possa potencializar, então, as ações de oferta de serviços para a comunidade, que é fundamental, mas também do ensino, da pesquisa e da extensão. Na questão da infraestrutura, quero destacar aqui que nós precisamos organizar os ambientes de sala de aula. Logo aí chegaremos aí na pauta da pandemia. Então, ambientes de sala de aula. Não podemos permitir que cursos estejam se degladiando, né, no bom sentido, para disputar a sala de aula, para ter acesso a ar-condicionado, salas com melhor conforto, com cadeiras e espaços dignos para as atividades acadêmicas. Então, isso tem que ser muito rápido. Definir os espaços e reorganizar os espaços de sala de aula, de ensino, e também dos laboratórios, porque um complementa o outro, né? Então, isso seria algo fundamental no quesito infraestrutura, que está lá no nosso plano de gestão no eixo 6. Tempo. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Quando fala tempo, quanto tempo a gente tem depois? Eu acho que tempo acabou, é isso, né, Jéssica? Isso, está sendo feito... Às vezes eu fiquei um pouco... eu não entendi. Está sendo assim, ó, a gente está avisando quando tiver faltando 2 minutos para acabar o tempo de fala, que é quando a Jéssica dá o primeiro aviso, e aí o tempo, quando ela fala, é que encerrou o tempo de fala. Só uma sugestão, então, quem sabe fala 2 minutos, porque às vezes a gente está falando, a gente meio que se confunde. Perfeito, ali. Né? Eu acho que é melhor, porque às vezes na verdade, eu fiquei confusa quando a Julieta, quando a gente se apresentou, eu achei que ficou pouco tempo para a Julieta, eu não estava entendendo quanto tempo tinha, tá bem? Tranquilo. Boa tarde a todos. A partir de agora, vocês têm 5 minutos para apresentar as suas propostas relacionadas a assuntos acadêmicos, como graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Ok, vou passar para a Inês começar, depois a gente conclui. Tá bem, então. A questão acadêmica, né, algo que a gente tem conversado bastante, da gente inverter um pouco a lógica de que a extensão, e isso sempre foi assim dentro da universidade, a extensão é pouco importante, né?
que é importante a pós-graduação, que é importante produzir em larga escala artigos, né? E a gente quer realmente questionar esse sistema, né? Porque o que vai, né, dessa produção, o que atinge a sociedade? É isso que a gente tem discutido. Qual é o nosso papel enquanto universidade pública? Não é atingir, ajudar a comunidade externa? Então, a gente tem pensado em mudar um pouco essa lógica, em dar um pouco mais de atenção à extensão e à graduação, né? Porque de nada adianta, por exemplo, criarem vários cursos se não dão estrutura para esses cursos, né? Agora mesmo, a gente sabe que, alguns de vocês acompanharam a reunião de departamento, eu tenho certeza, né, que o DA geralmente acompanha, então, sabem, o voto de cada um, como é que foi a votação em relação ao curso de fisioterapia? Ninguém aqui, pelo menos da nossa chapa, foi contra, e eu, enquanto professora da ESEF, chefe de departamento de ginástica, né, onde o curso, então, está vinculado, ninguém é contra o curso de fisioterapia, bem pelo contrário, né, somos a favor da criação de cursos, quanto mais cursos nós tivermos, melhor, né, e só que dando a devida estrutura, né, como é que vai ser ESEF, a graduação, né, de 3 cursos de educação física e 1 de fisioterapia. Então, a gente quer ter esse olhar cuidadoso para a graduação, para a pós-graduação também, mas ter um olhar diferente em relação à valorização da extensão, porque como nós estamos atingindo a sociedade, né? Como é que essa produção massiva de dissertações, de teses de doutorado, elas atingem a sociedade, né? Então, o atendimento à sociedade através da extensão, ela é muito importante. Então, a gente tem um olhar um pouco diferente aí, no que importa, né? Julieta? Então, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Essa é a essência. E muito se fala nisso, né, no campo teórico, muito se fala que é fundamental a indissociabilidade, mas, de fato, hoje tem, inclusive, de forma dura, né, materializado no organograma da universidade, a pró-reitoria de ensino, a pró-reitoria de extensão e cultura e a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Nós precisamos aproximar mais essas pró-reitorias, nós precisamos repensar, inclusive, o organograma dessas pró-reitorias, porque, de fato, parece que cada um está numa caixinha e isso se materializa para a base, Então, tem os nichos de pesquisa e tu tem o pessoal que está fazendo o ensino dissociado também da extensão. Então, a extensão, acreditamos que a extensão ela é força motriz para todo o resto acontecer. Então, se tu tem projetos de extensão, eu quero falar que o PET é fundamental, porque qualifica muito, além de ter aquela questão da interdisciplinaridade correlacionada. Então, estar fazendo extensão e trazendo o ensino para junto dessa dinâmica da extensão, por óbvio, isso gera pesquisa. Então, nós pretendemos reorganizar isso de forma a aproximar. Talvez, não sei se manteremos do jeito que está e buscando aproximação, ou talvez pensando na reorganização dessas pró-reitorias, de forma que lá de cima para baixo, né, que lá em cima dê exemplo, porque na base, muitas vezes, essa questão da indissociabilidade de pesquisa e extensão não acontece. Quero dizer para vocês que eu sou extensionista nato, então a gente tem na veia, né, o interesse em proporcionar e criar editais específicos para os nossos estudantes, né, de pesquisa, de pós-graduação, também na extensão, essa coisa da indissociabilidade. Então, nós criaremos editais específicos de disponibilização de bolsas para os nossos estudantes que estarão envolvidos com esse tripé da pesquisa do ensino da extensão. Criaremos lá na Laneira a incubadora pluriversitária. O que é pluriversitário? O espaço é enorme, então nós estaremos proporcionando que professores possam trabalhar com projetos de extensão naquele local para estimular a interdisciplinaridade no tripé ensino, pesquisa e extensão. Boa tarde a todos. O próximo tópico é assuntos estudantis. Vocês vão ter 5 minutos a partir do início da fala.
Então, a assistência estudantil é algo que nós temos em grande destaque no nosso programa, tá? Isso se encontra no eixo 3 estudantil, nós precisamos ver tudo, simplesmente tudo. Porque, obviamente, os direitos dos estudantes, eles estão sendo oportunizados, mas nós precisamos ampliar isso, né? Ampliar isso, e eu gostaria de começar pela questão da moradia, né? Então, hoje, como eu já vou repetir, nós temos cerca de 15 mil estudantes na nossa universidade. Existe uma casa de estudante que é alugada, que tem cerca de 300 cômodos, acomodações, né, para os nossos estudantes, e talvez um valor de aluguel em torno de R$120 mil mês, né? Então, acomoda 300 num universo de 15 mil, e muitos, na verdade, precisam de moradia e recebem o auxílio moradia. Ampliaremos isso, né? E com relação à moradia estudantil, iremos construir no campus Capão do Leão, que é um lugar bem apartado, né, do centro da universidade, que fica, inclusive, em outro município, construiremos um condomínio estudantil lá no Capão do Leão. Uma verdade de moradia que estão natos lá, o que estão lá, como, por exemplo, o de veterinária, de agronomia, talvez da química. Então, buscaremos com isso já ampliar a oferta de promoções próprias na universidade, e logo aí, né, na sequência, buscaremos recurso novo, capital. Nós não podemos pensar que vamos construir mexendo no orçamento que existe hoje na universidade, que é muito pequeno. Então, não dá para desvestir um santo para vestir outro, para comprar algo que é de estrutura, né? Então, precisamos, sim, de recurso externo para a construção desse condomínio. E se tudo der certo, com a construção dessa casa estudante, que terá vida, terá terceiro, nós iremos buscar recursos para a construção de uma casa estudante própria no centro de Pelotas, possivelmente lá no ângulo, né? E com isso, a gente vai reduzindo o gasto com aluguéis. Com relação a acesso e permanência, né, é fundamental, a gente precisa garantir que os nossos estudantes recebam verdadeiramente alimento e possam ser cuidados desde o seu cadastro, né? Porque hoje tem informação, aí depois de um tempo ele pode pedir os direitos, né, de acesso, isso demora muito, muitas vezes nós iremos otimizar através de forma eletrônica, né, a vida dos nossos estudantes para que eles possam ter acesso aos seus direitos estudantis o mais rapidamente possível. Questão de saúde, né? Eu queria destacar aqui que nós temos que pensar, vocês que são da Escola Superior de Educação Física sabem muito bem a importância da promoção à saúde. Se a gente pensa que o nosso estudante que é saudável, os jovens não podem adoecer, nós precisamos potencializar as iniciativas de promoção à saúde. Atividades de lazer, de integração, né? E não é só atividade esportiva, mas integração nos diferentes campos, né? Nós pretendemos além de implementar e potencializar as práticas integrativas, nós pretendemos criar editais para potencializar ações como arte, cultura, né, trazer a música, a dança para os diferentes campos, e com isso, obviamente, promoção à saúde. Os nossos estudantes, mais de 60% dos nossos estudantes, eles utilizam psicofármacos, né, para depressão, para ansiedade, sofrimento psíquico, né, então, muitos deles têm isso porque não tem verdadeiramente um acolhimento, até porque muitos são de fora, e nós precisamos atentar às questões de promoção à saúde. Quero destacar aqui que nós iremos criar um serviço próprio dentro da universidade para atender as demandas de saúde dos nossos estudantes, para atender questões como médico clínico, dentista, ginecologista, psicólogo e psiquiatra, né? Então, os profissionais serão profissionais técnicos administrativos da própria universidade, que irão dedicar parte da sua carga horária para atender em um espaço próprio da universidade os nossos estudantes, de segunda a sexta-feira, com agendas como era no passado, né? Então, retomaremos isso porque hoje os nossos estudantes, infelizmente, não têm de pronto um local que se possa, então, oportunizar consultas exclusivas para a nossa comunidade, que serão, então, os estudantes e os servidores da nossa UFPEL. Eu penso que na sequência a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre acessibilidade, mas é algo fundamental para a nossa comunidade, né, e na sequência falaremos disso. Candidatas,
Vocês vão ter agora 5 minutos a contar do início da fala para falar sobre técnicos administrativos e servidores. Obrigada aí por trazer essa pauta para a gente. Quero dizer que para você, só para esclarecer, servidores são professores e técnicos administrativos. Tá? Só para esclarecer essa nomenclatura. Os técnicos administrativos são servidores, os professores são servidores, todos são servidores. Não? Então, como eu já estava comentando anteriormente, né, nós temos um universo de cerca de 1.400 servidores professores e temos cerca de 1.300 servidores técnicos administrativos. Essas servidores da nossa universidade, eles têm diferentes atribuições, né? Então, nos diferentes cursos da nossa universidade, existem os concursos, né, para os professores, que, obviamente, se ingressam na nossa universidade a partir da área fim, né? São os concursos que acontecem para docentes. A categoria dos técnicos administrativos, ela se insere na universidade a partir, possivelmente, de atributos de conhecimento na área administrativa, né, na área do trabalho mais duro do administrativo. Mas muitos técnicos administrativos da nossa universidade, eles têm formação em áreas especializadas, como, por exemplo, laboratórios. Na área da saúde, tem muitos técnicos administrativos que são médicos, que são fisioterapeutas, que são terapeutas ocupacionais, enfermeiros, farmacêuticos, né? Então, são muitos assistentes sociais, técnicos administrativos que estão atuando na universidade em atividades assistenciais, né? Então, para cada categoria, tanto dos docentes quanto dos técnicos, existe um determinado regramento, inclusive de jornada de trabalho, enfim. Nosso programa tem ali como eixo prioritário o cuidado ativo, cuidar das pessoas, né? Então, agora há pouco falei da reitoria itinerante, e a reitoria itinerante estará, sim, ao lado dessas pessoas, diagnosticando as reais necessidades no sentido de potencializar, de valorizar essas pessoas como sujeitos dos processos, de dar protagonismo, tanto para técnicos como para professores, dar suporte para os projetos que muitas vezes são desenvolvidos pelos nossos professores e que não existe suporte da gestão no sentido de trazer recurso, por exemplo, de organização de espaços. Então, nós não podemos perder o time, nós não podemos perder a oportunidade de aumentar ainda mais a qualificação no ensino, a pesquisa e extensão, que são, por vezes, iniciativas de técnicos e de professores da nossa universidade. Estaremos atentos, isso faz parte do nosso eixo de gestão de pessoas, que a prioridade é o cuidado ativo. Quero destacar que, com relação à jornada de trabalho, nós retomaremos as 30 horas semanais para os técnicos administrativos. Obviamente, em turno para locais, e toda a universidade a gente poderá organizar assim, que funcione 12 horas ininterruptas, né? Então, jornada de 30 horas, flexibilizada, a fim de melhorar, então, o atendimento tanto do público externo, para quem atua na assistência, quanto do público interno, que basicamente é a nossa comunidade estudantil. Então, deixar esse recado aqui para os nossos servidores técnicos administrativos, que retomaremos todo o debate que diz respeito às 30 horas semanais, né? Então, o Ministério Público recomendou, né, que retomasse as 40 horas, não determinou. Então, nós estaremos, sim, ao lado dos nossos servidores técnicos administrativos, estaremos, sim, trazendo o sindicato que representa a categoria para dialogar até o fim com relação ao direito das 30 horas semanais. Os técnicos administrativos, atualmente, foi suprimido, então, o direito ao estudo com liberação de jornada de trabalho. Isso gerou bastante sofrimento e desmotivação do trabalho. Queremos, sim, que os nossos técnicos se especializem, que os nossos técnicos façam mestrado, doutorado, no sentido de qualificar ainda mais o seu local de trabalho. E com relação aos professores, estaremos atentos a essa discussão da hora-aula, né? Então, existe a necessidade de se chegar a 18 semanas, né? Então, isso a gente precisa falar um pouco mais, na sequência, em outra oportunidade, quero passar para a Anier, mas nós não deixaremos se perder os direitos já conquistados pelos nossos docentes da universidade a partir de moda local. E precisamos dos nossos professores engajados no ensino, na pesquisa, na extensão, porque a consequência disso será um ensino de maior qualidade e maior satisfação dos nossos estudantes em sala de aula, onde todo mundo se compromete, todo mundo veste a camiseta com felicidade, empolgação e pertencimento. Muito obrigado pela resposta, professoras.
O próximo tópico é inclusão e acessibilidade. Lembrando que vocês terão 5 minutos para apresentar as suas propostas relacionadas a esse tópico. Vou mostrar para a Nê aqui, que é a praia dela, em parte, né, Nê? Ligar elas aqui. Então, a gente sabe, né, do compromisso da universidade, da UFPEL, né, em relação à questão da inclusão e da acessibilidade. Nós temos o CID, né, que o que comanda o grande guarda-chuva, né, que tem no GEM, que tem no AD e que tem o UNAI, né, que está diretamente ligado com a questão da inclusão dos alunos, servidores com deficiência. Então, a gente acredita que seja um projeto muito interessante e que a gente, claro que vai dar seguimento a ele, só que com algumas mudanças no sentido, não adianta a gente ter, por exemplo, né, e a gente pode falar aqui de calendário alternativo, não adianta a gente ter tecnologia se a gente não tem a formação adequada de pessoas para lidar com as pessoas com deficiência, né? Aonde estão essas pessoas agora, por exemplo, em tempo de pandemia? Será que eles estão tendo acesso ao calendário alternativo? Será que eles estão tendo acessibilidade também na hora de escutar uma aula, de assistir uma aula? Né? Aonde que estão as pessoas que vão dar suporte, né, para essas pessoas? Eu tenho relatos de dentro do próprio NUAD, né, que lida com a questão dos quilombolas, dos indígenas, que o calendário alternativo não conseguiu atingir essas pessoas, né, que eles estão nas suas casas, muitas vezes, cuidando das pessoas mais velhas, né, dos seus pais, avós, e que não conseguiram ter acesso, né? Muitas vezes também por causa da própria tecnologia, né? Se a gente, às vezes, não tem, imagina uma pessoa que está lá no interior do interior, né? Como é que tiveram acesso a isso? Não adianta a gente ter tecnologia, né? E ter, por exemplo, no caso dos deficientes, tecnologia assistiva, se a gente não tem o que é o principal, né? A questão humana, né? Então, a gente tem algumas coisas, assim, a trabalhar, nisso, a questão da acessibilidade. A própria Casa de Estudantes nos disseram agora, nesse diagnóstico que a gente está fazendo aí na pré-campanha e na campanha, que a Casa de Estudante está com o elevador estragado, já fazia 6 meses quando começou a pandemia, então já faz 1 ano que está com o elevador estragado. Como é que uma pessoa tem... Quantos andares a Casa de Estudante? Como é que a pessoa, um cadeirante, vai poder se deslocar? Então, o nosso olhar também vai partir, a partir de um diagnóstico, né, buscar esses estudantes, buscar os servidores, né, que estão dentro dessa população, fazem parte dessa população, e para a gente ver o que é necessário fazer. Vou passar um pouquinho para a Julieta também, não fica só eu falando. Ju. Então, um pouquinho aqui, ó, ligar o microfone. Então, nós temos lá no nosso eixo 3.2, a política do cuidado ativo, né? O que é política do cuidado ativo? É ter um olhar para as pessoas que têm necessidade de acessibilidade. Então, nós vamos fazer melhorias de infraestrutura para atendimento, comunicações e condições físicas, né? Atendimento, comunicação e condições físicas. Então, para cegos, surdos, PCDs, autistas e pessoas com superdotação. Pretendemos, sim, dialogar mais com o núcleo de acessibilidade e inclusão, mas vocês já devem ter ouvido essa frase, nada de nós sem nós, né? Nós precisamos incluir mais essas pessoas que precisam de acessibilidade e de diálogo, né, para que elas sejam protagonistas, elas é que sabem o que é realmente necessário para melhorar as suas condições de igualdade, né, no sentido da equidade. Então, nós precisamos superar essas questões, que não é só colocar um elevador, é colocar um elevador que funcione, né? Então, temos lá, por exemplo, na Faculdade de Medicina, um elevador há anos que não funciona. Nós não temos os intérpretes de Libras hoje da nossa universidade, que são técnicos administrativos, eles se queixam muito da sobrecarga. São pessoas que estão no front, inclusive, da pandemia agora, nessas questões que a gente está tendo que se comunicar basicamente de forma online. Então, nós temos no nosso eixo 3.1 e 3.2
algo, né, muito maturado com relação a ampliar, então, a atenção para essa população. Nós vamos ampliar o número de tradutores e intérpretes de e também daremos mais qualificação aos espaços para cegos, surdos e PCDs, também idosos. Professoras, o tópico agora é ações relacionadas à pandemia e vocês têm 5 minutos a contar a partir do início da fala. Ok. Quer começar, Nier? Então, a gente tem no eixo 2, né, essa questão, né, da pandemia e pós-pandemia. Especialmente a gente tem pensado nos últimos tempos em relação ao pós-pandemia, porque a gente tem visto aí, né, e eu, enquanto chefe de departamento também, eu tenho passado, experienciado isso, uma grande confusão, e não estou dizendo que é culpa, né, da Pró-Reitoria de Ensino, de forma alguma, vejo o maior esforço que eles estão tendo em preparar um calendário alternativo, mas tem muitas falhas, né? Por exemplo, será que a gente deveria ter feito aquele calendário alternativo tão rapidamente, aquele primeiro calendário, que ficou tanta gente de fora, que a gente não pode nem oferecer as disciplinas, na verdade, a maioria das disciplinas tinha carga horária prática, né, no projeto pedagógico, então a gente não podia oferecer, a gente teve que transformar em práticas complementares, atividades complementares. Isso a gente não sabe nem direito como é que vai contabilizar para os nossos alunos, né? Então, assim, o nosso olhar já tem se direcionado a isso, né? Tanto é que é um dos eixos do nosso plano, tá? E uma das coisas é buscar, para continuar sabendo, né? Para continuar tentando montar um calendário alternativo, é tentar fazer uma busca ativa dos estudantes que ficaram excluídos desse calendário alternativo, né? Como é que a gente vai buscar? Como é que a gente vai ter o retorno desses estudantes e como é que a gente vai fazer com que eles tenham acesso real, né? A Julieta, acho que pode falar um pouco mais, porque tem um olhar maior sobre a saúde. Eu estou no chat, o Felipe Fernando está me mandando um beijo. Beijo. Vou passar para a Julieta aqui, para ela ir falando mais um pouco. Ju? Ok. Então, na verdade, quando a gente fala de pandemia, a gente tem que pensar em algumas questões sequenciais, né, ou que também possuem intersecção. Pandemia. Nós temos que priorizar e cuidar da vida das pessoas, né? Já estamos nessa situação de comunicação mais à distância para evitar que as pessoas saiam de casa e também a questão do distanciamento, mas nós temos que estar sendo proativos, né, quando voltarem às aulas. Na questão da vacina, né, temos que apresentar, inclusive, a priorização, né, das universidades para que os nossos estudantes possam retornar às atividades juntamente com os servidores nas atividades presenciais. Então, vacina, EPI, eu fico pensando, EPI, qual é a diferença da demanda, da necessidade de EPIs no curso de filosofia, no curso de medicina, no curso de odontologia, no hospital, né? Então, existem muitas peculiaridades. Nós precisamos fornecer EPI para todo mundo. Estar disponível o EPI para todo mundo, também o álcool gel. Isso é algo de proteção da vida. Na questão estrutural, nós precisamos reorganizar os espaços de sala de aula, né? A garantia do distanciamento até que se tenha vacina. E as aulas vão começar no semestre que vem, e isso tem que ser reorganizado. Mas de que jeito nós vamos reorganizar? Estar ao lado, a nossa reitoria itinerante estará ao lado para diagnosticar as peculiaridades, porque cada curso tem as suas demandas e cada curso tem as suas peculiaridades no sentido de maior proteção da vida. Então, estrutura, sala de aula, condições de atividades presenciais. Na questão estrutural, temos que pensar nas atividades práticas. Então, tem curso que tem muita atividade prática de campo, tem curso que não tem. Então, estar ao lado, dialogando permanentemente, isso tem que ser permanente, porque as coisas são dinâmicas e a gente tem que estar atento às peculiaridades de cada curso. Não pode passar régua e tratar todo mundo igual, não pode. Os cursos têm diferentes peculiaridades. Nós temos que estar dialogando lá na base com o diretório acadêmico, com o colegiado, com os departamentos, porque é dali que vão surgir as demandas, e nós temos que ser agentes facilitadores de fluxos, catalisadores no sentido de atender as demandas, que são muitas delas emergenciais. Com relação ao ensino, possivelmente teremos continuidade num calendário híbrido,
Temos que ter ferramentas, disponibilizar. Nós temos lá no nosso programa nenhum estudante sem internet, nenhum estudante sem notebook, sem computador. Então, aqueles em vulnerabilidade social, nós sim iremos fornecer internet, nós sim iremos fornecer computador, porque equidade é fundamental. Nenhum estudante pode ficar para trás. E nós precisamos avançar, nós não queremos que os nossos estudantes se atrasem nas suas formaturas. Então, teremos modelo híbrido, teremos que qualificar o ensino remoto, sim, e oportunizaremos o ensino remoto, juntamente com as atividades de campo prático a serem outras, com a base. É isso, peculiaridades é fundamental. Bom, muito obrigado pela fala da Julieta e da Lia. Agora nós passamos para o nosso próximo momento do evento, que a gente tem um espaço de 15 minutos reservado para os candidatos falarem sobre suas propostas de ação para a nossa unidade, que é a ESEF. Então, a partir da primeira fala, nós começamos a contar os 15 minutos. Está mutada, Julieta. Tá, 15 minutos, né? Começa, Lia, pode ser? Só antes de vocês começarem, o pessoal que estiver participando com a gente, se quiser já ir bolando suas perguntas para após esse período que a gente vai abrir depois, vai colocando ali no chat, que depois a gente vai selecionar algumas perguntas depois desse período e a gente repassa para os candidatos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá bom, obrigada. Então, eu estava respondendo ali para o Felipe Fernando no chat. Bom, então, para a ESEF, né, o que a gente tem que conversar? Eu fui aluna da ESEF, sou professora há 10 anos da ESEF, tenho esse olhar mais voltado, né, para a nossa casa. O seguinte, nós temos conversado em relação, por exemplo, toda a universidade, ela deveria ser pautada num espaço que tivesse espaço para estudo, claro, mas também um espaço para que essas pessoas possam passar o dia, né? E na ESEF a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. A gente só tem um bar, né? Não estou reclamando do bar de forma alguma, mas só tem o bar, mas a gente precisa de uma farmácia, não tem perto, né? E a ESEF fica num lugar que também é bastante difícil da gente se deslocar, porque às vezes de noite, por exemplo, a gente tem medo, né, porque é bastante violento ali na volta. A gente não tem um xerox, né, e quantas vezes a gente já tentou, né, ter um xerox, como é que não pode ter, né, então a gente quer ver isso também. A questão da piscina, né, que a Julieta tem vontade também de fazer na cooperativa, a questão da piscina, por exemplo, ela não pode ficar só dependendo de verbas da própria universidade, né? A gente já teve 2 projetos que não foram adiante. Por quê? Né? A minha esperança era que essa atual gestão nos trouxesse a piscina, né? Mas não conseguiu. Então, também é uma vontade nossa, né? Conseguir, de repente, com verbas parlamentares, trazer esse projeto da piscina. A gente está agora com mais um curso, né, que, na verdade, nos prometeram que teria um aulário, né, claro que veio a pandemia, né, mas será que a gente vai ter número de salas de aula suficientes para dar possibilidade de que existam 4 cursos na nossa unidade, né? Então, tudo isso a gente tem discutido. A Julieta é uma pessoa que, na cuidativa, né, ela conseguiu trazer verba parlamentar para fazer a coisa andar. Ela não ficou esperando que o governo federal disponibilizasse verba para a universidade, né, e foi atrás. A gente tem que ser um pouco mais proativo, tem que ir lá em Brasília e ficar lá batalhando, né? Então, uma das coisas que também me fez me juntar a essa mulher maravilhosa que é a Julieta é isso, a proatividade, a força, né, a busca para que as coisas andem realmente. Passar a palavra para ela. Obrigada, Nê. Então, a ESEF, eu conheci a ESEF quando ela era ali na Bolha, né? A Bolha perto da Praça 20 de Setembro, ali, muito tempo atrás. Depois, essa migração para o local onde ela se encontra, eu creio que naquela época, quando migrou para lá, não tinham 4 cursos, né? Então, a área onde a ESEF hoje se encontra é bem maior e bem melhor do que a antiga Bolha.
Eu lembro que na bolha, a gente chamava de bolha porque parecia o ginásio era uma lona, sei lá como é que era aquilo, faz tanto tempo. Mas ali era pequeno, mas tinha essas coisas do dia a dia, né? Tinha o bar, tinha xerox, tinha essas coisas assim no dia a dia. E além do mais, ela ficava num local, digamos, que tinha mais acesso por lá de fora, né? Para questões aí de xerox ou do cotidiano. Hoje a ESEF se encontra uma estrutura muito maior, mas é um pouco isolada de muitas coisas, né? Então a ESEF também sofre com questão de transporte, também sofre com dificuldade de acessar as coisas práticas do dia a dia, né? Como, por exemplo, a história do xerox, né? Quer dizer que não conheço a fundo a estrutura da ESEF em termos de estrutura, mas, por óbvio, até por dialogar com a própria ANIE e outros colegas, se sabe que com o ingresso de mais um curso, com a chegada de mais um curso, agora 4, né? Então, a criação do curso de fisioterapia, eu penso que vai somar no sentido de qualificar o cuidado em saúde, mas o curso de fisioterapia precisa ter condições também de sala de aula, sem aquela velha história de desvestir um santo para vestir outro, né? Então, na hora que isso precisa ter muita responsabilidade, na hora que tu cria um curso novo, né, de oportunizar as mesmas condições sem prejudicar outros cursos que se envolvem no contexto. O ano passado, eu acho que foi a criação do curso de fisioterapia, e eu lembro que houve um grande debate ali, né, em termos das reais ofertas, né, daquilo que é necessário para a criação de um curso, né, estrutura de sala de aula, campos de estágio e também professores e técnicos para darem conta das demandas do curso. O curso de terapia ocupacional, que hoje está lotado lá na Faculdade de Medicina, juntamente com a psicologia, sofre muito em função de dificuldades dessas coisas que eu acabei de comentar. Então, o curso de terapia ocupacional foi criado há muitos anos, sofre por falta de professores, sofre por dificuldades de campo prático, né, das suas clínicas, que até hoje não foram materializadas, né, então sofre em função de acesso à sala de aula, é algo muito danoso, pernicioso, isso que acontece com os 3 cursos que localizam na medicina. A culpa não é dos estudantes, a culpa não é dos técnicos, a culpa não é dos professores. Esse termo culpa talvez não seja o melhor termo, mas quer dizer que os gestores precisam ter responsabilidade na hora que motivam e incentivam a criação de novos cursos. Olhar para os lados, olhar para trás e ver se realmente outros cursos não estão precisando serem potencializados. O curso de fisioterapia está aí e nós precisamos, sim, sentar ao lado dos gestores da Escola Superior de Educação Física e principalmente da comunidade, do colegiado, dos departamentos e com os estudantes para reorganizar os espaços. E estaremos, sim, dispostos a buscar novos recursos para qualificar a Escola Superior de Educação Física. Eu fico pensando, como que até hoje não tem a piscina na ESEF? Faz 500 anos que a demanda de ter uma piscina na ESEF. Será que os reitores, reitoras, e gestores e pró-reitores, enfim, não se mexeram e ficaram só esperando que usasse o orçamento próprio da universidade? É uma estrutura cara, é uma estrutura que demanda um grande investimento de capital. Precisamos ter o projeto, precisamos buscar recursos. E não é só o MEC que tem dinheiro nosso, federal. Ministério das Cidades, que agora mudou de nome, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, dependendo, a gente tem que saber para onde é que a gente vai se atirar para buscar o recurso. E emendas parlamentares. Será que é importante ter uma piscina na ESEF no sentido de qualificar a saúde? Eu sei que a piscina ajuda e contribui muito com a comunidade nos projetos de extensão. Então, sim, tem impacto na comunidade local regional, né? É um compromisso que nós assumimos, né, de estar junto com essa demanda, buscando recursos. Lá na unidade cuidativa, nós injetamos, só com recursos de emenda parlamentares e também com doações, porque temos um instituto, cerca de 2.600.000 nos últimos 2 anos. Injetamos lá. E uma das coisas que nós conseguimos qualificar foi a nossa área de reabilitação física. Tem um espaço ali que tem uma academia montada que nós compramos com dinheiro de emenda parlamentar. E lá hoje tem 3 profissionais de educação física que fazem trabalho voluntário. Em determinado momento, chegamos a dialogar com alguns professores da ESEF, de oportunidade que para os estudantes da Escola Superior de Educação Física, porque tem estudantes do curso de fisioterapia da Anguera lá, que ainda não tinha da UFPEL, e tem também estudantes e professores do curso de terapia ocupacional. É muito legal, porque é um local grande que tem o espaço da fisioterapia, o espaço da educação física e o espaço da terapia ocupacional, e muitas vezes os pacientes, são pessoas que têm doenças crônicas, eles são atendidos de forma conjunta com essas 3 áreas, e é algo muito legal, porque os pacientes melhoram a autonomia, melhoram a sua autoestima,
conseguem, de fato, interagir mais com seus familiares, que diminuem a sobrecarga. Então, à medida que melhora a autonomia, os familiares ficam menos sobrecarregados. Né? Então, é um universo muito legal que eu gostaria muito, né, de trabalhar em construção junto com a ESEF, para que os nossos estudantes da educação física possam fazer lá atividades de ensino, pesquisa e extensão. Iremos ampliar, né, o ano que vem, a área de reabilitação física. A nossa academia será maior, e aí é um baita campo de estágio para a Escola Superior de Educação Física. Lá no campus Capão do Leão, não lembro o nome do professor que se aposentou na ESEF, um laboratório, uma academia fechado, e o povo lá do campus Capão quer poder fazer atividades naquela academia e não ter oportunidade. Então, nós colocaremos aquela academia em funcionamento e a população da ESEF, né, através de editais específicos, para desempenhar alguma atividade de extensão lá. No que tange melhorias de infraestrutura, vocês é que sabem o que precisa. O que eu quero dizer é que nós estaremos ao lado, diagnosticando junto com a base e estaremos, sim, movimentando a captação de recursos para as melhorias na Escola Superior de Educação Física. É isso, obrigada. Não sei se meu tempo, quanto que eu tenho ainda, porque eu me perdi, que era 15. Vocês têm 5 minutos ainda. Temos muito. Então, vamos falar de práticas integrativas, Aniele? Vamos sim. Queres que eu fale um pouco das práticas integrativas? Então, a gente está agora começando o projeto. Na verdade, eu estou desenvolvendo agora, eu tenho 3 turmas de ginástica, 3 turmas de yoga, né, para servidores, um projeto vinculado à PROGEP, né, e vinculado ao Observatório de Práticas Integrativas aí da ESEF, né. Está sendo muito legal, as turmas encheram, eu tive que fechar as inscrições, né, porque para esse tempo de pandemia, as pessoas estão muito ruins, assim, então precisam de atendimento. E a gente começou, então, esse projeto de yoga em movimento, práticas via web para servidores, né? Vai até outubro e depois a gente vai fazer uma renovação. E agora a gente vai começar a trabalhar também em conjunto, então, com a unidade cuidativa para atender as pessoas, né, com doenças crônicas, né, em cuidados paliativos, com práticas integrativas também. O Márcio Bonorino está junto, com o Ginchin, e a Fernanda Teixeira com o Reiki, né? E assim, gente, embora, né, eu tenha visto um post esses dias que falava que como é que a gente pode, é muito bom fazer o bem, mas como é que a gente pode, dentro da universidade, né, que prima pela ciência, acreditar em coisas que não têm comprovação científica? Depende, né, do que a gente está falando. Se for falar em física quântica, tem sim comprovação científica, né, Julieta? E tem diversos estudos. E também, se a gente for pensar pelo lado antropológico, né, existem estudos científicos, né, publicados, existem, que as pessoas às vezes não conhecem, mas não conhecem nomes como Gregory Bateson, que foi um grande antropólogo, né, que fala sobre isso. A cientificidade, e já Bateson, coitado lá, foi super discriminado, né, pela ciência, né, mas foi um grande antropólogo, e hoje a ciência dá a vez a voz dele, que as curandeiras estão aí, por exemplo, trabalham, né, e o próprio SUS hoje, desde 2006, existe uma política pública para atividades integrativas e práticas complementares, né? E isso é um campo de trabalho para os professores de educação física, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os médicos, enfim, para todo mundo que é ligado à área de saúde. Né? Então, não estamos falando bobagens, não estamos fazendo da nossa cabeça, né, algo que não existe. Fala aí, Ju. Então, a Ania trouxe o gancho das práticas integrativas. Eu sou médica, pode-se dizer, tradicional, não sou um pouco cética com relação à eficiência, à eficácia científica das PICs, mas eu sou uma médica que trabalha com pacientes com doenças crônicas em fase terminal de vida, em terminalidade da vida. Eu sou médica paliativista e o objetivo final das pessoas que trabalham em cuidados paliativos, o que é? Qualidade de vida. Nós precisamos saber que comunicação é tudo, precisamos nos comunicar com os nossos pacientes,
comunicar com seus familiares, porque eles são sujeitos do seu processo de cuidado em saúde. Eles é que vão decidir juntos, a partir das informações que nós, profissionais da saúde, passamos para eles. Nós precisamos cuidar dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais dos nossos pacientes. Eu atendo um paciente que chega lá na cuidativa, por exemplo, com dor física, sofrendo, com dor, nota 10, porque tem uma reguinha que classifica a intensidade da dor, nota 10, e imediatamente é prioridade o que é? Aliviar a dor dessa pessoa. Prescrevo medicação para aliviar a dor, alivia a dor física, mas ainda tem a outra dor, a dor emocional, a dor social, a dor espiritual. E eu não posso achar que eu, como médica, o que o profissional da enfermagem, médico e enfermeira, que essa é uma dupla que trabalha muito forte junto, vão resolver todos os problemas dessas pessoas. É um sujeito, é um ser integral, que tem uma história de vida, uma biografia. Nós, lá na Cuidativas, temos absoluta certeza que nós não vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes se a gente não trabalhar de forma interdisciplinar, com outras profissões e com outras práticas que possam garantir qualidade de vida. Nós temos, sim, lá na Cuidativa, um cardápio, que a gente chama cardápio de PICs, que qualquer pessoa pode escolher o que faz, o que quiser fazer para se sentir bem. Então, as PICs, elas estão materializadas no SUS e nós, sim, potencializaremos elas em todos os nossos campos. Muito obrigado, Daniê, muito obrigado, Julieta, por dividirem as falas de vocês com a gente. A gente só vai dar uma olhadinha agora aqui no chat, caso tenha surgido alguma pergunta, fora a Caninha já estava falando ali com o Fernando, mas de repente se ele quiser repetir a pergunta para ser desenvolvida, nós temos o tempo aqui para reservado também para essa pergunta da comunidade. Bom, o Maurício colocou aí no chat e gostaria de saber qual é a posição de vocês em relação ao esporte universitário. Aí vocês também terão 5 minutos também para cada pergunta for feita, e a gente vai ter um limite de 3 perguntas, tá bem? Aí, a partir do momento que começarem a falar, a gente começa a contar o tempo. Pode começar, Nê? Posso? Não, o esporte universitário, então. A gente, não só o esporte universitário, né, a gente tem nosso programa um ponto que fala sobre arte, cultura, esporte, lazer, né, para toda a comunidade universitária, né? Então, a gente tem, sim, no programa já esse cuidado, né, em relação a isso. É importantíssimo. Inclusive, a gente tem a questão das faltas para os alunos, para eles vão ter, né, um determinado período, uma licença para poder se deslocar, poder fazer cursos, poder ir para jogos, poder, enfim, sem levar falta, né, porque eles tenham essa autonomia e possam fazer essa escolha, né, para participar de jogos. Então, a gente vai dar, sim, bastante suporte para isso. Você quer falar mais, Ju? Opa. Não, é só para complementar, na verdade, todas essas atividades e práticas que ficam, a questão da integração, são fundamentais, né? Obviamente que manteremos e queremos articular outras coisas para integrar os campos, né? Como, por exemplo, gincana, está lá no nosso programa, as gincanas intercamp, que são super legal, né? A gente poder realizar, integrar lá as engenharias, com o Campus Capão do Leão, ESEF, medicina, as humanas. Então, sim, oportunizaremos mais essas outras atividades, né? E a questão da arte e cultura, né? Teremos editais específicos e lá no nosso programa para que, por exemplo, tu tem um estudante lá do curso de cinema, né? Tu tem um estudante lá do curso de música, que tem maior interesse, juntamente com os professores, por óbvio, de fazer projetos de extensão onde eles possam desenvolver essas atividades culturais nos outros campos, né? Então, isso é algo que integra e aproxima a juventude, aí, os nossos estudantes, que tudo soma no sentido de cuidar das pessoas e promover
atenção à saúde. Então, as atividades esportivas se manterão e nós implementaremos outras atividades que envolvem atividades de cultura e arte, mais a gincana intercamp. Tem 1 minuto e Tem a 40. pergunta do transporte também, né? Desculpa. Muito bem. A gente tem ali o Felipe e a Jade, são duas perguntas que se complementam, então vamos colocar as duas juntas, que seriam sobre os transportes de apoio da ESEF. Como que pretendem solucionar a questão do transporte, que não é ofertado no primeiro horário do turno da manhã? E, em adição disso, sobre o transporte em si, que é ofertado apenas o micro para a unidade, que não atende à demanda. Se existiria a possibilidade de ser ônibus. Então, ali no nosso eixo 5, a política estudantil, a gente fala bastante dessa questão também dos transportes, né? E, obviamente, nós precisamos potencializar o que hoje existe, né? Que tem muitas queixas de, por exemplo, tempo de espera, que não tem paradas, que as paradas são muito distanciadas, que as pessoas têm horários de pico em que as pessoas não conseguem acessar os ônibus. Nós temos, por exemplo, eu imagino que a ESEF deve ser semelhante. O horário de aula estabelecido lá no campus Capão do Leão é 8 da manhã, só que nunca conseguem chegar a tempo, né? Normalmente 8h30 que consegue acessar a sala de aula, então dificulta até a relação ali com os professores, porque chegam atrasados em sala de aula. Então, o que precisa ser feito um bom diagnóstico de como que estão os fluxos dos ônibus. O que se sabe é que tem horário de pico, que tem uma grande sobrecarga dos ônibus, que eles não param param só na faculdade de medicina, e tem um deslocamento também que é curto, né, que tem pouca oferta de ônibus. Então, nós pretendemos, sim, diagnosticar, ver onde é que são os nós críticos, né, onde é que é o nó crítico. O nó crítico é a parada que tem um monte de gente que não tem segurança na parada, não tem proteção nas paradas, as pessoas ficam, às vezes, na chuva, no sol, no relento a 40 graus, as pessoas não conseguem pegar o ônibus no meio do caminho, porque só tem 1 ou 2 paradas daqui até o Capão ou até a ESEF. Então, esses são nós críticos. Se não tem mais oferta, nós vamos precisar otimizar. Garantiremos a gratuidade do transporte coletivo, né, do transporte universitário, e potencializaremos a oferta de ônibus nos interstícios, além da segurança dos espaços de paradas de ônibus que são necessários e que tem muita queixa a respeito disso. E a ESEF, obviamente, estará nesse contingente aí de reorganização, está lá no nosso programa. A gente quer, né, daí isso também se estende à ESEF, fazer uma cidade universitária, fazer de Pelotas, porque as pessoas falam, Pelotas é uma cidade universitária. Ok, mas será mesmo, quando a gente chega em Pelotas, a gente é acolhido por uma cidade universitária, ou é uma cidade que tem pouca segurança, tem dificuldade para os alunos se deslocarem, né? Então, a gente quer rever tudo isso, né? Assim que for dada a largada para o nosso trabalho, a primeira coisa é fazer um diagnóstico do que tem e o que não tem, o que acontece. E para isso a gente conta, né, com todos vocês, né? A gente tem esse olhar de que todos os nossos alunos, todos os nossos colegas, servidores, professores e técnicos, eles têm que ser ativos, né? Tem que ter voz, né? A gente tem que saber fazer uma gestão onde todos se comprometam, né, e que não venha de cima para baixo as coisas, que a gente construa realmente essa gestão, né, então cada unidade vai ter a vez de falar, né, não vai ser preencher uma planilha só para ter uma planilha. É isso? Estourou o tempo? Tá bem. 2 minutos ainda. Tá. Não, a gente a gente quer ouvi-los, né, quer ouvir a todos, para que a gente possa realmente fazer uma gestão compartilhada, né, e que a gente tenha feitos assim que digam, que tenham um significado para cada um de nós dentro da universidade, né, é isso. Reforçando, né, estaremos com a nossa reitoria itinerante. Nesse transporte, a participação dos estudantes será fundamental. E todos os estudantes, em diferentes locais que são peculiares. Como eu repito, não dá para passar régua e tratar todo mundo igual. A peculiaridade da IDF é uma, a peculiaridade da medicina é outra, a peculiaridade das engenharias é outra, do campus Capão é outra. Então, nós precisamos tentar com esses atores, né, para potencializar e reorganizar questões que são nós críticos relacionadas ao transporte estudantil. Em 50 segundos.
Tá bem? Então, vamos para a nossa última pergunta, que é da Franciele, que é, em relação ao acesso afirmativo na pós-graduação, existe uma proposta de manter essas ações? Se sim, quais são elas? Tá aberto, né? Na verdade, a gente segue essa linha, né? Claro que as pessoas estão tendo acesso, né? Políticas de acesso, e a gente vai manter essas políticas, mas a gente quer, junto com essas pessoas que tiveram, entraram através dessas políticas de acesso, a gente trazer essas pessoas como protagonistas, né? E a gente, a partir disso, fazer um diagnóstico e ver o que a gente vai poder continuar a fazer, né? O que tem que melhorar, né? Essas pessoas, não adianta só a gente dar acesso à entrada de pessoas na universidade, a gente tem que dar possibilidade de permanência, né? E isso se abre para os três núcleos, né? As pessoas com deficiência, que são apoiadas pelo NAI, as pessoas LGBTs que são apoiadas pelo NUGEM, as pessoas com pessoas negras, né, ou indígenas, né, que vêm de sociedades quilombolas, ou são indígenas, todas as pessoas a gente quer escutar e quer que elas tenham uma voz ativa, que sejam protagonistas, porque para que não se torne uma coisa assistencialista e rasa, né? A gente tem que ouvir essas pessoas. O que precisa para que elas se mantenham na universidade, para que dê realmente permanência a essas pessoas? Fala, Ju. Então, ali no nosso programa, no eixo 5.2, né, a gente fala de questões que são importantes aí relacionadas a essa pergunta das ações afirmativas, né? Então, a questão da coibição de fraudes nas cotas, né? Então, isso é algo muito sério, isso precisa ser rapidamente resolvido. Quando existe alguma denúncia, precisa ser rapidamente resolvido, até para proteger aquela pessoa que foi, então, prejudicada em função da cota, e também a própria pessoa que foi denunciada, né? Porque nós precisamos dar amplo direito de defesa, mas precisamos ser céleres, cirúrgicos, para que essas coisas não se perpetuem. Com relação à pauta das ações afirmativas, temos sim no nosso programa ali a criação de uma política permanente de enfrentamento das desigualdades através do eixo cuidado ativo. Então, cuidar de pessoas no nosso programa é prioridade. Cuidando das pessoas, todo o resto acontece. Então, na questão do cuidado ativo, nós criaremos sim uma política de permanente enfrentamento dessas desigualdades. Para estudantes que têm baixa renda, nós temos no nosso programa ali a ideia de ampliar a oferta de instrumental para atividades práticas. Hoje, o que se tem, basicamente, é para a faculdade de odontologia, e bastante restrito, mas a gente sabe que tem outros cursos e que os estudantes precisam de instrumentais para atividades práticas, curso de arquitetura, curso de medicina, curso de enfermagem. Talvez a própria ESEF, eu não sei exatamente se existe necessidade de instrumental, mas sim ampliaremos essa oferta a partir de critérios estabelecidos na questão social. Teremos também as políticas para as comunidades LGBTQI+, né? Questão de respeitar o uso do nome social, criar políticas que fortaleçam o ingresso e permanência de pessoas trans, travestis na universidade, fomentar novas iniciativas em parceria com o NUGEM, né? Então, trazer, de novo aqui, nada de nós sem nós. Estar com essas pessoas, dialogando e trazendo o que, de fato, é fundamental de ser pautado. Criaremos também um núcleo, não sei se vai chamar núcleo, mas um local, uma área específica para a proteção de mulheres vítimas de violência, vítimas de assédio sexual, vítimas de assédio moral, que tem acontecido muito na nossa universidade, não só com estudantes, mas também com servidoras, né? Então, daremos atenção especial para as nossas mulheres. A nossa chapa aí tem 3 mulheres e 1 homem, né? E nós não podemos pecar nesse quesito aí de atentar às demandas das mulheres na nossa universidade. Tem o tempinho? 40 segundos. Tá. Nessa questão quando a gente fala em ações afirmativas, né, não é bem dentro do quesito das ações afirmativas, mas eu quero destacar aqui que existe um alijamento, né, das pessoas que são estudantes por EAD na nossa universidade. São 15 mil presencial e 3 mil por EAD. Eles se queixam muito que parece que eles são um corpo estranho, eles não têm
estudantes da modalidade digital. Então, estaremos atentando a isso, inclusive para questões básicas, como, por exemplo, direito à formatura, direito ao acesso aos programas, direito a bolsas, assim como os estudantes da modalidade presencial também têm. Então, isso não deixa de ser uma ação afirmativa, porque isso é uma população que não tem acesso. Bom, chegamos ao momento final do nosso evento, do nosso encontro. Eu queria muito agradecer a presença aqui da Anie e da Julieta por terem comparecido, terem dividido essa experiência, esse espaço com a gente. E queria deixar aqui um espacinho para vocês se despedirem do pessoal, se quiserem deixar alguma rede social para o pessoal conhecer melhor a plataforma de vocês. Então, deixe os contatos e assim a gente encerra o nosso evento. Então, agradecer essa oportunidade, a gente está se aproximando dos estudantes da Escola Superior de Educação Física. Gostaria de pedir para a Nia digitar o site. Nós temos, então, as nossas redes sociais, isso tudo que a gente falou aqui, nesse tempo meio corrido e tal, está lá no nosso programa, então é importante que vocês acessem. Dos 8 eixos, acredito que 5 eixos têm relação direta com as questões das pautas dos nossos estudantes, então é fundamental que vocês possam olhar, avaliar os programas das 4 chapas, e saberem que o nosso programa está pautado no cuidado ativo, no real diálogo com a base, construção coletiva das demandas que são fundamentais. Nós temos na nossa equipe pessoas que têm a vocação do cuidado, e a Nia é uma delas, né, que está super atenta às demandas, inclusive das questões relacionadas à acessibilidade, o cuidado ativo de pessoas. Nós temos pessoas no nosso programa que estão muito dedicadas e têm história para contar na área de inovação. O professor Mário Canever, que é o nosso candidato a vice-reitor, tem uma grande trajetória na questão da inovação e na criação de incubadoras na área tecnológica e também na área social. Eu quero dizer que nós construiremos lá na Laneira o CER3, Centro Especializado de Reabilitação para necessidades cognitivas, auditivas e físicas. E lá a educação física tem que estar junto em campo de estágio, em atividades de ensino e pesquisa, junto com a terapia ocupacional, junto com a fisioterapia, e, obviamente, a educação física será fundamental nesse espaço de reabilitação que teremos qualificado na nossa universidade. Também quero dizer que nós temos na nossa equipe pessoas que se engajam e que têm os caminhos das pedras, que têm história e trajetória para buscar dinheiro para a nossa universidade, buscar recurso de capital para qualificar estruturas, para trazer mais equipamentos e para aprimorar os nossos laboratórios em diferentes cursos. E, por óbvio, né, a Escola Superior de Educação Física estará junto com a gente, dialogando, e a gente vai estar assumindo o nosso papel, sair da bunda da cadeira e buscar dinheiro lá em Brasília, que é onde está o recurso que é prioridade para a nossa universidade. Muito obrigada e peço que acessem o nosso programa. Chapa 3. Queria agradecer também, né, o convite, fico feliz de estar aqui dialogando, né, na minha casa, né, ESEF, para mim, eu me sinto em casa, realmente, são muitos anos, e dizer que está ali o nosso programa, né, acessem, a gente tem as redes sociais também, que eu vou tentar colocar aqui, que eu tô prestando atenção no nosso debate e estou tentando responder as perguntas do chat ali, por escrito, para agilizar, mas enfim, vocês têm os nossos contatos, né, fiquem bem à vontade, e a gente ficaria muito feliz se vocês dessem uma olhada no programa e pudessem contribuir também com algo que vocês acham que esteja faltando. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e uma boa sorte nas eleições. Muito obrigado pela presença.